Olá, estudante do terceiro ano do ensino médio. Sou Mônica Couto, professora de Geografia. Hoje, eu, você, o professor Alexandre e o professor Júlio vamos viver uma experiência diferente. Na aula de hoje, trataremos sobre a temática da Covid-19, sobre o olhar da geografia, da sociologia e da física. Na aula de hoje, nós pretendemos, juntos com você, analisar a pandemia da Covid a partir de conceitos, processos e contribuições dos componentes curriculares, geografia, sociologia e física. E eu, como professora de geografia, te levo essa pergunta: qual a relação da geografia com a Covid-19? O que a nossa ciência, que pensa a relação sociedade-natureza, tem a ver e consegue contribuir para que compreendamos, o que vem acontecendo não só no Brasil, mas no mundo? E aí aqui tem o início de uma resposta, Hoje vamos abordar dois pontos. Quais são os impactos dessa pandemia quando a gente pensa a demografia? Quando a gente pensa as questões populacionais e quais são os impactos quando a gente pensa as questões econômicas. A gente vai se ater mais a Brasil, mas dá para fazer esse deslocamento, essa analogia com o mundo. E aí, eu começo te convidando a observar comigo esse mapa do Brasil. Esse mapa do Brasil que foi feito em abril. Nesse mapa, a gente tem a espacialização da Covid-19 e eu chamo a sua atenção que lá em abril, a maior parte dos casos confirmados, eles se localizavam na porção litorânea do nosso país, com exceção da capital do Amazonas, Manaus, que a gente vai explicar mais aprofundadamente o porquê de Manaus, uma capital interiorana, ter sobressaído aí nesse número de casos. Então, uma primeira informação que você precisa ter é que a proximidade com o litoral, a questão do turismo associado ao lazer e o turismo associado aos negócios, quando a gente pensa principalmente São Paulo, como o município aí e o estado com maior número de casos, a gente está se referindo a regiões de concentração e a regiões de grandes aglomerações humanas e a regiões onde há essa proximidade aí da economia, essas características econômicas, essas pessoas que vêm de outros países para fazer negócio. E por que Manaus, sendo uma cidade interiorana, traz o problema da Covid e se desponta no início da pandemia como um dos principais espaços? A primeira justificativa geográfica é a presença da Zona Franca de Manaus, aquele lugar onde há as empresas montadoras de eletrônicos. Logo, é um espaço onde a gente tem a chegada de muitos imigrantes, asiáticos principalmente. Lá temos a Honda, lá temos a Samsung. E lembra que é uma área onde não há cobrança, não há taxação de impostos nesses produtos, o que justifica, em parte, então, a presença dessas empresas e desse fluxo de imigrantes vindo de outras regiões. Outros problemas que fizeram intensificar foi a questão das moradias precárias, e aí aqui você vê uma comunidade que se abriga nas palafitas em função das épocas de cheia dos rios, mas também a precariedade no sistema de saúde e mais uma coisa, a latitude. Estamos numa região do Brasil onde a chuva é extremamente presente. E como a chuva é extremamente presente, estamos no clima equatorial, há uma necessidade muitas vezes de aproximação das pessoas para se abrigarem, por exemplo, da chuva. O que cientistas comprovam que também foi motivo da propagação da doença. Um outro ponto que eu chamo a sua atenção são as questões econômicas, que estão muito associadas à questão do desemprego.
que a gente não pode caracterizar como desemprego, porque muitas pessoas passaram de desempregados automaticamente para a categoria de desalentos, aqueles que não procuram emprego devido ao isolamento social. Então, quando a gente pensa a pandemia, num olhar da geografia, a gente pensa essa condição que se espacializa, a gente pensa as condições climáticas, mas a gente pensa também as questões sociais. Então, agora, vocês vão conversar um pouco com o professor Alexandre, um pouco mais de como é que essa sociedade recebe, então, a pandemia. Olá, gente. Bom, como que a sociologia consegue enxergar um pouquinho isso daqui, tá? A gente está ainda aprendendo muito para entender um pouquinho a sociedade, né? Como que ela está, como que as coisas estão acontecendo. Então, a gente trabalha com sociologia com dados. Vamos dar uma olhada nesse primeiro dado, porque eu vou trabalhar um pouquinho com um dos marcadores que a gente trabalhou no PET 3, tá? Eu vou tentar fazer uma conexão com algum dos marcadores que a gente vai fazer no PET 4, que é qual que é o marcador do PET 4? Trabalho e educação. Olha aqui, olha. Aqui mostra um dado de pessoas que foram contaminadas aqui em Minas Gerais por sexo. Aqui, ó, 47% do sexo feminino, 53% do sexo masculino. Dá uma olhada nisso daqui, porque a diferença não é muito grande não, é de 6%, mas a gente consegue perceber algumas coisas. Por exemplo, nós sabemos que essa contaminação ela pode ser também explicada pela forma que a gente realiza o nosso trabalho, a nossa organização social. Normalmente, as mulheres estão mais associadas ao quê? Ao trabalho doméstico. E também tem um outro tipo de trabalho que apareceu muito durante esse período de isolamento, que é o home office. Dá uma olhada. Quando a gente trabalha com home office necessita normalmente de um maior nível educacional. E qual é o grupo de pessoas que tem maior nível educacional aqui no Brasil? As mulheres, ok? Aqui a gente tem um outro marcador, que é o marcador de raça. E aqui a gente vai encontrar um problema, que é justamente a falta de dado. Olha aqui, a gente tem 40%, é o número, de não informados. São 40% das pessoas que tiveram Covid, nós simplesmente não sabemos. Então, qual é a raça, qual é o marcador racial? Então, fica muito difícil a gente fazer qualquer tipo de inferência com relação a isso. Vamos seguir e vamos dar uma olhadinha, que a gente comentou um pouquinho nos PETs anteriores sobre o senso comum. O que é o senso comum? É quando a gente tira determinadas conclusões somente a partir da minha experiência, do jeito que eu olho. Eu imaginava que durante esse período, já que está todo mundo fazendo pedido via delivery, esse tipo de coisa, que os entregadores estavam ganhando um pouco mais do que ganhavam anteriormente. E aqui a gente tem justamente a informação que é feita pelo IBGE para um estudo específico do Covid, que mostra que não. O rendimento médio deles caiu 18%, é uma queda muito grande. E mas será que não é que todo mundo está pedindo através do delivery, né? Não seria normal, então, que eles tivessem um aumento? Não, gente, vamos entender, porque a pandemia afetou socialmente e economicamente todo mundo. Dá uma olhada aqui nesse gráfico. Esse gráfico é a perda de rendimento por tipo de ocupação, feita pelo IBGE. O que ele fez? Ele pegou os trabalhadores e juntou mais ou menos todos eles em grandes grupos. O que a gente vai perceber aqui? Quando a gente olha um gráfico, a gente sempre vai olhar aquilo que mais chama atenção, né? No caso aqui, os maiores são esses trabalhadores aqui com 29%, 30% de queda de rendimento, e esses aqui de 28%. Do que eles são constituídos? São trabalhadores que trabalham como artesãos, trabalham com construção civil, são trabalhadores da área de serviço, vendedores, gente que trabalha com comércio, com mercado. Eles tiveram, em média, uma perda de rendimento de 30%. E aqui a gente vai olhar nesse gráfico ainda um grupo, a gente vai perceber um grupo que teve menos diminuição no rendimento. Eles são feitos por quem? Por gente que trabalha na administração, técnicos, profissionais das ciências, profissionais intelectuais, diretores e gerentes. Perceba só, então nós temos dois grupos, um que teve menos perda e outro que teve mais perda. Qual foi o grupo que teve mais perda? Aquele que nós chamamos que faz um trabalho mais
manual. Aqueles que tiveram mais tempo de estudo, que fazem um trabalho que nós chamamos de trabalho intelectual, eles tiveram menos perda de rendimento. Mas veja só, todo mundo aqui está perdendo. Então, é óbvio que se está todo mundo perdendo, tem todo mundo menos dinheiro realmente para mexer a economia. E a ideia que a gente tinha do senso comum, que o pessoal que trabalha com entrega estava ganhando muito dinheiro, na verdade não, está todo mundo gastando menos. Dá uma olhada aqui, olha, a gente chama aqui de outros serviços, os profissionais que trabalham, por exemplo, com cabeleireiros, tratamento de beleza, serviços pessoais, atividades artísticas e esportivas. Esses profissionais tiveram uma perda de 50%, é uma perda muito grande. Então, perceba só que a pandemia, apesar de afetar absolutamente todo mundo, ele afeta de maneira diferente também dependendo de determinados marcadores. E esses marcadores têm muito a ver com educação e a forma do trabalho. Quanto mais tempo de escolaridade você tem, mais chance você tem de fazer um trabalho intelectual, mais chance você tem de fazer esse trabalho dentro de casa, mais chance você tem também de ter perda de rendimento menor do que aqueles que fazem o trabalho manual. Ok, gente? É isso aí, obrigado. Agora a gente vai conversar com o professor Júlio de Física, vamos ver as contribuições dele. Muito bem, eu, Júlio Bastos, vou falar um pouquinho para você sobre como que a física tem abordado essa questão da Covid-19, como que os físicos têm estudado o comportamento não só do próprio vírus no processo de contaminação, mas também como que essa contaminação acontece na sociedade, certo? Então, os físicos, eles trabalham em 3 linhas de pesquisa diferentes aqui para poder fazer esse combate ao coronavírus. O primeiro deles é a caracterização espacial e molecular, segundo, a dinâmica de contágio e, no terceiro, as redes complexas que envolvem matemática computacional, ok? Bom, quando falamos de caracterização espacial ou molecular, esse estudo ele trabalha muito próximo também da química, ok? Onde você vai ter 2 técnicas usadas para poder identificar características físicas desse vírus a nível subatômico. O primeiro processo envolve a difração dos raios X. Esse é um fenômeno ondulatório, no qual o raio-x, que é uma onda eletromagnética, vai passar por espaços muito pequenos, que vão mostrar a estrutura física desse vírus, ok? Isso numa escala subatômica. O segundo processo envolve uma técnica chamada de microscopia crioelétrica. Esse processo é feito também, inclusive aqui no Brasil, onde você pega uma amostra desse vírus e você resfria ela a uma temperatura extremamente baixa para que você possa perceber qual é o movimento que as proteínas desse vírus fazem para poder se conectar às células e provocar a infecção de um organismo. Foi descoberto que o coronavírus, que é o SARS-CoV-2, ele tem uma proteína chamada proteína S, que é como se fosse a chave de acesso para a contaminação das células saudáveis. Então, essa microscopia crioelétrica, ela busca entender justamente esse enovelamento celular, como que essa proteína S se encaixa na célula para poder produzir a contaminação do organismo, ok? Quando falamos da segunda linha de pesquisa, na dinâmica de contágio, aí a gente tem que pensar um pouco em coisas mais práticas, né? Quando se fala que nós devemos usar máscaras, que devemos manter uma certa distância uma das outras, esses estudos, eles foram feitos pensando em ambientes onde você tem uma proteção e tal. Só que os físicos descobriram uma coisa surpreendente, que quando você tosse, você espalha gotículas de saliva que podem estar carregando esse vírus a uma distância muito maior do que os supostos 2 metros que as medidas da OMS propõem para você se manter afastado. Essa distância pode alcançar até 5 metros quando você está tossindo. E no ato de espirrar, essa distância fica ainda maior, chega até 8 metros. Mas então, por que se fala tanto de 2 metros e não se fala de 5 ou 8 metros? O motivo para isso, gente, é porque esse dado dos 2 metros é um dado que foi elaborado
na década de 1930, usando experiências com borrifo de água para determinar qual é a dispersão das gotículas de água pelo ambiente, não em organismos como os nossos seres humanos. Então, existe um subdimensionamento, dessas distâncias de isolamento. Então, talvez isso até explique um pouco o porquê que, mesmo às vezes, mantendo uma certa distância umas pessoas das outras, ocorre a contaminação. Ela não deixa de acontecer porque esse espalhamento, essa dispersão das partículas é muito maior do que o que se propõe a princípio, que são os 2 metros. Outro dado interessante é a velocidade com que essas partículas se movem quando você está tossindo ou espirrando. No caso do espirro, essas partículas podem se deslocar a uma velocidade de 320 km por hora, algo que é extremamente veloz, né? Então, se você está a uma distância, mesmo que seja de 5 metros, leva muito menos do que 1 segundo para você receber aquelas partículas. Então, você está sujeito a uma contaminação praticamente instantânea, caso esteja próximo de alguém infectado. Bom, e a terceira linha de pesquisa fala do que chamamos de redes complexas. Dentro da física, existem algumas áreas de estudo que envolvem a análise de muitas variáveis. E no caso da propagação de um vírus, a gente tem que pensar em vários aspectos, né? A gente tem que pensar na questão da quantidade de pessoas, a distância que as separa, a questão de algumas pessoas terem uma imunidade um pouco maior do que outras, a questão das comorbidades. Então, são vários aspectos que precisam ser relacionados para dizer se haverá um contágio maior ou menor. Então, o que os físicos fazem? Eles pegam as informações mais relevantes, as variáveis mais importantes dentro desse monte de informação, selecionam e jogam em simulações computacionais. Dessa forma, é possível, inclusive, fazer previsões de quando vai acontecer o platô ou um pico de casos em uma determinada região, conhecendo as características demográficas e sociais daquele local. Inclusive, tem uma pesquisa que é feita por um professor da Universidade Federal de Viçosa que trata justamente desse mapeamento. Ele até disponibilizou isso em redes sociais para quem quisesse acompanhar esses estudos dessas evoluções. Tá, eu realmente não estou recordando o nome do professor aqui agora, mas acho que só colocando Universidade Federal de Viçosa vocês vão encontrar muita informação sobre esse processo de previsão. Tá? Eu agradeço muito a vocês, estou finalizando aqui a nossa aula, agradeço a participação da professora Mônica, do professor Alexandre, que contribuíram também com essa aula, e agradeço a você pela atenção de estar aqui nos assistindo. E continuem ligados na nossa programação. Bons estudos para todos vocês e até a próxima.